Vamos continuar, gente, nossa série. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo... Versículo... Versículo 1, 13. Vou começar hoje. É porque a gente acabou lendo o último versículo. Qual é o último versículo do capítulo 12? Que é o 31. Coloca aí. 12, 31. 12, 31. Aí a parte B vai dizer: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. E aí a gente caminha para o tema de hoje, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Vamos ler? Dessa vez eu vou deixar você ler. Vamos lá? Diz assim o primeiro versículo, 1 Coríntios, capítulo 13. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Eu falei que ia deixar vocês lerem. Se eu der aos pobres tudo que eu possuo, para que eu tenha de cuidar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não se arrasa. o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho. Mais um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora este a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Glória a Deus, aleluia, glória seja Jesus. Se vou pregar esse capítulo todo hoje, eu não sei, mas lemos. Paulo, de repente, parece que ele muda de assunto aqui, né? Ele está falando sobre os dons, daqui a pouco ele vai falar sobre o amor. De repente muda tudo. E parece que, Paulo mudou de assunto? Não. Você vê que tanto que no final do versículo do capítulo 12, né, ele vai falar: posso agora mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. E é o caminho do amor. E eu sei que talvez você já viu muito as pessoas colocar esse versículo aí, falar sobre esse texto, cantar esse texto e falar, né, que esse amor que está dizendo aqui é o amor de homem para mulher, mas na verdade é o amor de Deus. Né? É amor ágape. Né? Na palavra aqui no original é ágape, amor de Deus, amor incondicional. É o amor que emana do próprio Deus, amor sacrificial, amor genuíno, amor puro. É o amor santo que nunca busca os seus interesses. É o amor que se entrega,
É um amor que é mais do que emoção, é atitude, é ação, é o amor ao indigno, que foi o que Deus fez por nós, nos amou ainda indignos, entregou o seu Filho. É amar até as últimas consequências. Jesus foi até a cruz, até o final, até a morte. É amar como Cristo amou. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É amor por quem não merece ser amado. O texto está falando do amor de Deus para conosco, não do amor do homem para com a mulher, como a gente vê por aí. Então, esse amor provém de Deus, não nasce em nós, vem de Deus. Então, nós vamos examinar esse capítulo dentro desse contexto, que é o amor de Deus, que é o amor sacrificial, que é o amor que se entrega no lugar do outro. E quando você estuda as cartas de Paulo para Éfeso, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Filipe, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, é interessante que nesses textos ele elogia esses irmãos, essa igreja, pelo amor. Agora, para a igreja de Corinto, ele não elogia pelo amor. Né? Ele chama a atenção por causa da questão do ego, da questão da soberba, a questão do pensar só em si mesmo. Ele não elogia ela por causa do amor. Elogia a igreja de Corinto porque tem todos os dons, porque tem bastante conhecimento, mas não elogia por causa do amor. Porque, na verdade, o que a gente está até tratando aqui são as divisões da igreja, não é o amor da igreja. Na verdade, essas divisões estavam acontecendo porque estava faltando amor. Então, é sobre isso que Paulo vem falando. E é por isso que ele entra na parte dessa questão para falar sobre o amor. A gente vai discorrer mais sobre isso. Né? Ele não elogia pelo amor, mas elogia pelos dons. Corinto era uma igreja cheia de dons. Não faltava à igreja nenhum dom. Né? A gente já leu isso lá no capítulo 1, versículo 7. Entretanto, faltava a prática do amor. A igreja de Corinto era imatura e carnal. Por essa razão, Paulo escreve o capítulo 13, o grande capítulo do amor. Né? Como eu falei, né? Felizmente as pessoas costumam ler isso aqui arremetendo, né, o amor de homem para a mulher. Inclusive, esqueci de notar o texto, mas aqui, bota o versículo 10 aí. Versículo 10. Inclusive as pessoas utilizam esse versículo para poder falar, né? Quando você encontrar a pessoa certa, não. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Mas não está falando sobre quando eu encontrar a pessoa certa. Na verdade, está falando sobre a vinda de Jesus. Você vê que o texto aqui vai falar, inclusive, sobre os dons. Né? E que os dons é para o nosso tempo. Sim, os dons foi para o tempo do passado, é para o nosso tempo, mas quando Cristo vier, a profecia vai desaparecer, né? Todos os dons vão desaparecer. Os dons é para a igreja crescer hoje. É para a igreja, para Deus alcançar os objetivos dele através dos dons, para que possamos servir aos irmãos. Mas quando vier aquilo que é perfeito, a eternidade, para que serve o dom? Né? Se a gente já alcançou o objetivo. Então não serve para mais nada os dons. Né? Então, quando vier o que é perfeito, né, eu já vi fotos, inclusive eu já postei isso. Passou os dias dos namorados aí. E aí, de repente, você está sozinho, estava solteiro. Eu já postei uma aliançazinha dentro da Bíblia, exatamente nesse texto. Quando vier o que é perfeito, quem perfeito desaparecerá. Porque não aconteceu o amor perfeito ainda. Corriqueiramente, esse texto é colocado para isso. Mas eu já deixei claro que esse texto não fala sobre amor de homem para com mulher, mas sim do amor de Deus, o amor perfeito. Né? E quando a gente vai entrar nesse texto aqui, Paulo está dizendo que todos os dons mais dramáticos e maravilhosos que podemos imaginar são inúteis se não houver amor. Todos os dons são inúteis se não houver amor. O exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta de amor. Não podemos entender a mensagem
nesse capítulo, a não ser que interpretamos à luz do contexto que foi escrito, não do contexto que imaginamos ou que queremos que ele seja escrito, mas do contexto do amor de Deus. A palavra amor aqui é ágape, amor de Deus. Não vem do homem, não nasce do homem. Né? Então, Paulo aqui condena a carnalidade da igreja de Corinto, mostrando que a única saída para uma igreja carnal e imatura, o único remédio é o quê? O amor de Deus. Né? Então, nós vamos dividir aqui em 3 tópicos. Acredito que só vou conseguir falar 2 tópicos aqui, eu acho. Vamos ver. A superioridade do amor, as virtudes do amor e a eternidade do amor. Então vamos lá para a superioridade do amor. Voltando para o versículo 1 aí. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o símbolo que retine. Uma vez eu fiz uma coisa, a irmã Valéria quase toda a cadeira. Dá um susto, não dá um susto? Não deu um susto? Não deu um susto? Deu, né? Até Gabriel gostou. Dá um susto, não dá? Vocês sabiam que eu ia bater, mas mesmo assim ainda não foi. Na outra vez a irmã Valéria quase colocou a cadeira, tomou um susto. Ela estava olhando para baixo, agora ela olhou. Então, vou ler o versículo 1 novamente, para poder a gente entender por que eu bati aqui. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o símbolo que retine. Se não tiver amor, o que fazemos na igreja só incomoda, porque fazemos para a nossa própria glória, não para a glória de Deus e não para servir os irmãos. Se não tiver amor, é só barulho que estamos fazendo. É só coisas, né? As pessoas de repente fazem para poder se chamar para receber glória. Eu faço boas coisas para poder receber glória. Mas se não tiver amor, não adianta de nada. Vamos lá. Os dons cessam. Eles são apenas para esta vida, como eu já falei anteriormente. Os dons são apenas para este mundo. Porém, o amor é para a igreja triunfante que vai morar na eternidade vivendo o amor de Deus. O amor transcende a história. Ele é eterno. Paulo menciona 5 dons espirituais que a igreja de Corinto, né, achava importante. Línguas, profecia, conhecimento, fé, contribuição ou sacrifício. Paulo argumenta com a igreja que esses dons, sem amor, não têm valor algum. As maiores obras de caridade são de nenhum valor sem amor. Só para a própria glória, não tem amor de Deus envolvido, não tem amor pelo próximo envolvido, é só para poder receber glória, né? As obras de caridade ou sociais sem o amor de Deus. Todos os dons, por mais nobres, são inúteis. Por mais nobres que eles sejam, são inúteis sem o amor de Deus. A igreja de Corinto havia complexo de inferioridade e complexo de superioridade em relação aos dons espirituais. Havia quem se sentia um zero à esquerda, dependendo do dom que tinha, né? E outros que batiam no peito, né? E se enchiam de orgulho para poder dizer os dons que tinham, desprezando os demais que não tinham o mesmo dom que ele tinha. E aí a gente olha até para a atualidade, um pouco para trás, aquilo que eu sempre falo, né? De que existia na igreja mais pentecostal, vamos dizer assim, um desprezo por quem não tem o dom de línguas, como se fosse um crente de segunda categoria, ou como se nele nem habitasse o Espírito Santo, né? Então, ainda existe isso hoje, aqueles que se sentem espirituais porque falam línguas, porque, enfim, tem algum outro dom, e de repente o irmão que ainda não teve o dom de línguas, esse é um crente
menorzinho, sabe, desprezado, o outro se sente muito grande porque tem um dom. Então, é até uma das coisas que estava trazendo divisão e Paulo está corrigindo isso também. E aí Paulo começa a deixar claro o que mais importa. Os dons importam? Sim, isso é claro. Mas se não tiver amor, como metal que soa, que incomoda, não está trazendo aquilo que Deus queria que trouxesse. Né? Alcançar os objetivos dele, mas em amor, para a glória do nome dele. Eles viviam na igreja como se estivesse num campeonato de prodígios. Quem via mais, quem falava mais em línguas, vamos pensar nos outros hoje em dia, quem roda mais, quem pula mais, quem marcha mais durante a igreja. E às vezes, quando você não tem nenhuma visão, e quando você não tem nenhuma revelação, você inventa para poder também, né, dizer que é espiritual. Lembro que na minha adolescência eu vivia muito isso e via isso acontecer. Me dava uma sensação de inferioridade. Eu dizia, poxa, aquele mundo foi usado, está falando em línguas, teve visão, teve isso. Todo culto ele tem, eu não tenho nada. Caramba, o que está acontecendo? Eu estou muito errado, eu estou muito em pecado mesmo. Meu Deus. E isso era corriqueiro, a gente sentia isso. A gente sentia isso. Né? Não sei se todos sentiam, mas eu lembro que o grupo de amigos meus, a gente sentia isso, sabe? Como, a ponto de a gente julgar, poxa, mas ele estava lá tudo errado, fazendo isso, fazendo aquilo. Tá, Deus está usando ele de mensagem profética. Deus está usando ele nisso. E Deus está dando visão para ele. E a gente ficava nessa situação, né? Caramba, o que está acontecendo? E ficava, às vezes a gente conversava sobre isso, né? E pode ser que isso talvez estivesse acontecendo na igreja de Corinto também. Eu estou olhando para o texto, tentando ver qual era a realidade deles, encaixando no nosso contexto, né? Daquilo que eu posso falar no nosso contexto. Então a igreja de Corinto estava cheia de dons. E era que tinha todos os dons no Novo Testamento. Mas também era a igreja mais imatura e mais carnal, porque lhe faltava o amor. A igreja buscava os dons do Espírito, mas não o fruto do Espírito, amor. É interessante que inclusive, a gente percebia pessoas que às vezes não via nada, mas para poder não ficar por baixo, estou falando da minha época, né? Para não ficar por baixo, inventava que via alguma coisa. Eu vi também. Eu também tinha visto isso aí. Eu estou falando, tem gente que aconteceu. Uma vez aconteceu, estava numa reunião nossa de adolescente, o estava lá, e a Alex também estava nesse dia. Aí a mãe dele não, aí um rapaz lá começou a falar em línguas. E eu interpretei o que ele falou. Só que eu não falei, eu adolescente, eu não vou falar nada. Eu interpretei. Aí foi a irmã Jandira, pega e falou, eu interpretei a interpretação do que o irmão falou. E ela falou. Aí tudo exatamente o que eu entendi também. Aí eu fui e falei, mano, eu também tive, eu fiquei com medo de falar, eu pedi para Deus, né? Eu não ia falar não. Aí Deus te deu a interpretação também. E foi exatamente a mesma coisa que você entendeu, foi o que eu entendi. Né? Uma daquelas nossas reuniões que a gente não tem hora para acabar. Né? Daquelas. Aí lá. Eu tinha que ir lá para poder botar a gente para fora da igreja lá. Aí, então, tem situações que acontece isso. A pessoa vai ver a mesma coisa que outro viu, mas outro não. Eu vi também, vai dizer que viu, que ouviu, só para poder não ficar por baixo, para poder não se mostrar menos espiritual que a outra. Então, é uma competição para ver quem teve mais visões, para ver quem tem mais dons e tudo mais. Mas aí não tem amor. É como se fosse isso que estivesse acontecendo na igreja de Corinto, né? Quando os dons não exercidos em amor, quando são exercidos em amor, perdão, eles edificam a igreja toda. Mas quando os dons são usados, né, não com amor, mas com mágoas, ele não traz o resultado que é para glorificar a Deus, para agradar a Deus. Então, o que acontece? Será o que? Como sino que ressoa ou como símbolo que retine. Bater em um metal por bater, como eu fiz aqui, não traz harmonia, não traz uma melodia agradável, não traz uma sensação boa. Então, era como o latido de um cão o tempo todo, que você está mandando o cachorro ficar quieto, está te incomodando aquilo, não tem sentido para você. Para o cachorro tem sentido, né? Ele está latindo, né?
Mas para você não faz sentido nenhum. Né? Eu bater aqui não faz sentido para ninguém, na verdade. Aqui. Eu bati aqui não faz sentido para ninguém. Né? Bem interessante que hoje no ensaio eu estava esquecendo até como é que se fala? Uma passagem que a gente estava fazendo daquela música agora, Cercado do Guarã, foi a última, Cercado do Guarã. E eu pensei, poxa, se eu fizer essas coisas fora, vai ficar ruim. Não vai, né? E aí eu fui lá para dentro, seja que eu demorei, fiquei lá ouvindo, direto lá. Ah, é no tempo E, é no tempo E, é no E que começa e tal. Anotei ali para poder, senão vai sair fora, eu vou bater fora do tempo e vai ficar errado. Né? E todo mundo vai perceber que está errado. Né? Não vai trazer nenhuma harmonia, porque eu não vou estar junto com a galera. Então, quando o Paulo está falando, quando os dons são utilizados sem, né, amor que vai trazer unidade, é só para poder a pessoa se sentir bem com aquele dom. Né? A pessoa vai se sentir bem com aquele dom, mas não tem harmonia. Vai desentoar com o que está acontecendo, vai sair do tempo, eu estou falando da música, do tempo das coisas que está acontecendo. Né? E às vezes até aquela pessoa vai atrair atenção para ela. Mas não porque, de fato, está fazendo o que é correto, mas porque está fazendo diferente do que deveria fazer. E não está trazendo unidade, não está alcançando o objetivo que Deus quer que venha alcançar. Né? Aí o Hernandes Dias Lopes vai dizer, igualmente desagradável é o uso do dom de falar em línguas, sem a motivação, controlada pelo amor. Paulo afirma que uma pessoa pode falar as línguas dos homens e dos anjos, mas se não houver amor, vai cansar as pessoas, vai trazer feridas nas pessoas ao invés de trazer cura, vai ofender as pessoas ao invés, né, de trazer consolo. Não importa se as línguas são humanas ou angelicais, sem amor, elas se tornam desagradáveis e rudes. O homem que se deixa levar pelo falar antes do que pelo fazer, mostrar o amor na prática, né? Vem a ser nada, mero som que incomoda. A melhor linguagem do céu ou da terra sem amor é barulho, em outras palavras. Os dons sem amor é apenas barulho. E quando a gente fala do sino, né, eu estava vendo que nos cultos pagãos lá da época, eles colocavam eles batiam no sino, batiam nesses instrumentos que eles falam aqui, da época, né, que era uma das maneiras lá do culto, fazer bastante barulho, né, e isso não trazia a glória de Deus, isso não trazia amor, isso trazia incômodo, barulho, perturbação. Então, dons sem amor não alcança o objetivo que Deus quer trazer, que é a unidade da igreja, né, ao aperfeiçoamento da igreja, porque a pessoa quer usar o dom dela somente para poder aparecer. Então, só vai fazer barulho. Não vai ser nada além de barulho. Não vai ser nada além de incômodo. Ao invés de trazer cura, ao invés de trazer consolo, traz incômodo, traz problemas relacionados, como eu já falei anteriormente. Né? Às vezes a pessoa quer se mostrar tão espiritual, na verdade, fala em línguas. Gente, quem tem dom de línguas pode começar a falar em qualquer momento. Não tem preciso entrar em transe para poder falar em línguas. Vai falar. Eu poderia começar a falar em línguas aqui agora. Só que eu não quero falar e não vou falar. E controla. Né? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Né? Você consegue controlar isso. Não o espírito de Deus. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, vão se utilizar disso para poder chamar a atenção para elas de uma espiritualidade que elas não têm. A questão do culto era para que as pessoas fossem servidas, as pessoas entendessem o que estava acontecendo, as pessoas aprendessem. E quando uma pessoa chama a atenção do culto todo para ela, não alcança o objetivo que era para ser alcançado. Só se torna barulho, só se torna uma coisa que está incomodando, não está trazendo edificação. Né? Por exemplo, é o que eu sempre falo, na hora da pregação, por que eu vou começar a pregar em inglês aqui? Eu nem sei falar inglês. Né? Algumas palavras. Né?
E quando eu falo umas palavrinhas aí. Umas 3, 4 pessoas vão entender o que eu estou falando. Se eu ler um texto aqui, graças a Deus, vai entender, porque ela está justa. A Lange também. Você eu já não sei. Se estuda em inglês, mas eu sei quem eu conheço. Mas enfim, aí vai as outras igrejas, as outras pessoas na igreja vão ficar o quê? Voando. Só foi para me agradecer. The power that makes the best that makes. Vai ser só para poder me agradecer. Ó, escrever meu esboço todo em inglês, leio tudo em inglês, não estou entendendo nada que estou falando também. Né? Eu mesmo não estou entendendo nada que estou falando, mas estou falando inglês. Mas aí, trouxe... Qual foi o proveito disso para a igreja toda? Vai trazer perturbação, não vai? Não estou entendendo nada. Não teve interpretação. Não teve interpretação, precisava de ter interpretação. Precisava falar aqui, né? The King of the King. Tá vendo aí? Aí, King of the King. The power. The power of Lord. O poder do rei. Do Lord. Senhor. The Holy Spirit. Come on, come on. Go now. Go now. Go now. Agora. Mas, tá vendo? Quando tem a tradução, funciona. Não é isso? Mas e se não tem tradução? Né? Gabriel estava falando aí? Quase falou. Gente, vocês estão entendendo os exemplos que eu estou dando para que possam entender. Né? Enfim, então, os dons são para cada momento e precisa ser usado da maneira correta. Não é isso? A gente vai entrar sobre essa parte do dom melhor ainda. Falando sobre isso, eu acabei entrando, mas no capítulo 14, tá? Capítulo 14. Vamos falar. Vamos se ater aqui. Versículo 2 agora. Vamos lá. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Vai dando umas comparações aqui que você, caramba, pô, mas tem um dom de mover montanhas. É uma suposição, na verdade, né? Mas não tem amor, não adianta de nada. Tem muito conhecimento, tem todos os conhecimentos, sabe todos os mistérios, mas não tem amor, não vale de nada. Até porque alguém que está com a incumbência de ensinar, de trazer conhecimento para as pessoas, mas não tem amor, é só para poder se engrandecer, se vangloriar, não está glorificando a Deus. Não está adiantando de nada. Para a própria pessoa não está adiantando de nada. Se por acaso a pessoa estiver pregando a palavra de Deus, a gente sabe que a palavra de Deus traz o resultado que ela tem que trazer, independente da pessoa estiver fazendo da maneira errada, com a intenção errada. Só que Paulo quer deixar claro que quem está ensinando é parte da igreja. Quem está trazendo conhecimento é parte da igreja, não é para ser fora da igreja. E essa pessoa também precisa estar envolvida no contexto daquele momento. Não basta só a pessoa saber muito, tem que ter amor para poder ensinar, né, para trazer um contexto de unidade ali para as pessoas. Não basta a pessoa estar cheia de conhecimento, trazer um monte de ensinamento, mas também não vive nada daquilo. Não vive nada daquilo. Então, os crentes de Corinto pensavam que aqueles que tinham dom de profecia, línguas, conhecimento, fé para realizar milagres, eram os crentes. Esses eram os crentes nota 10. Esses eram os crentes mais importantes. Todavia, Paulo contesta essa ideia e diz que sem amor, essas pessoas eram totalmente insignificantes. Sem amor, os crentes que têm os dons mais espetaculares ganham nota 0 e se tornam sem valor algum. Deus não se deleita num cristão sem amor. Deus não se deleita nisso. Não glorifica a Deus. Não agrada a Deus. A pessoa pode, né, se engrandecer, inclusive receber a glória dos homens, né? Não faça como os artistas que se colocam, os hipócritas se colocam no canto das praças, né? Eles falam em público, se colocam como os mais espirituais, aí vai dizer que eles já receberam a glória, que é dos homens, para eles. Né? O elogio dos homens, as bocas confessam. Olha como
ora bonito, como fala, como tem muito conhecimento. E essa pessoa não transfere essa glória para Deus, ele recebe isso. Tem muito conhecimento. Receber, sim. Igual quando a gente faz aquela comida boa, aquele bolo, né? A pessoa fala que tá muito bom. Assim. Mas tipo assim, tudo bem, glória a Deus. Amém. É bom receber esse elogio, né? É bom receber isso. Mas olhando para aqui, para o que a igreja de Corinto estava fazendo, tem um dom, foi Deus que deu esse dom, é para poder alcançar os objetivos de Deus, e a pessoa se coloca como se viesse delas. Aí recebe a glória. E é só isso. É por isso que quando Jesus fala lá, dos evangelhos, ele vai falar que se você quer falar com o seu Deus, né? Entra na porta, tem até o louvor canta, entra na porta, entra no quarto, fecha a porta, olha, né, em secreto ao seu Deus, que ele vai te recompensar. E não significa que você não possa orar em público, não significa que você não possa orar numa praça, não significa que você não possa orar na rua. A questão é a intenção pela qual estão fazendo isso. Né? Quando Jesus fala isso, como ele o tempo todo está batendo na hipocrisia dos fariseus, ele está mostrando que esses fariseus se colocavam no canto das praças, mostrando o quanto eram espiritual, ou querendo mostrar o quanto eram espiritual. Não tem problema, tá? Eu lembro que estudando isso, ao longo da história, as pessoas começaram a inventar coisas que não pode orar em público, não. Tem que orar só no quarto, porque a Bíblia está dizendo. Não, a questão era a intenção. Porque senão não poderíamos orar nas praças, vou fazer um evangelismo ou qualquer coisa do tipo, a gente não ia poder fazer só dentro do quarto. Nem aqui a gente ia poder. Se lá na Bíblia está dizendo que é dentro do quarto só, né? E não é isso. A questão era a intenção dos fariseus, de mostrar o quanto era o espiritual. E provavelmente era isso que a igreja de Corinto, isso que eles estavam vivendo. Quem tinha mais dons, ou quem tinha algum tipo de dom, ou quem tinha o dom de línguas, ou quem tinha o dom de profecia. Pronto, eu sou mais espiritual, sou mais importante. Outro que não tem dom de línguas é um crentezinho qualquer. A gente viveu isso. Em outras palavras, a gente viveu isso na nossa adolescência, né, Alex? A gente viveu isso aí, viveu essas coisas. Versículo 3. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha... Perdão, vou ler de novo. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso valerá. Havia uma ideia meritória quando alguém ofertava alguma coisa com sacrifício. Não existe isso hoje, né? Mérito. Vou ofertar alguma coisa com sacrifício, vou fazer um sacrifício grande. Tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa em meu favor. Na verdade, é isso que as pessoas têm ensinado por aí, né? Ou quando alguém entregava o próprio corpo para ser queimado, né? Nas religiões de mistério existia muito esse tipo de sacrifício. Os pais sacrificavam os próprios filhos a Moloque, como a gente vê na Bíblia. Outros se entregavam a si mesmos, acreditando que com isso ganharia simpatia com os deuses, né? A gente vê, quem assistiu um pouco daquela série com Ragnarok, não é Ragnarok, não, é Vikings, né? Você vai ver lá que eles entregavam os próprios corpos ali ao Deus, o próprio sangue ali, achando que ia ganhar alguma simpatia dos deuses e tudo mais, né? Agora, vamos lá. Ainda hoje, há muitos religiosos radicais que se entregam, né, às missões suicidas com a ilusão de que receberão recompensas na vida futura. O exemplo disso, né, uma das coisas que mais chamou a atenção, 11 de setembro de 2001, atentado às Torres Gêmeas, atentado lá nos Estados Unidos, né? Quando 4 pilotos muçulmanos agiram em nome de Alá, sequestraram aeronaves americanas e fizeram dela armas, né? Armas, sei lá, como é que fala em massa? Destruição em massa, isso aí. Arma de destruição em massa. Algo que marcou, né? Fizeram em nome de Alá. Fizeram porque aprenderam desde criança ali. Se eles fizessem isso, matassem, né, vão ser recompensados na vida futura. Existe isso aí nas religiões de Michele. E acaba que trazem isso para dentro das igrejas muitas vezes. Se você sacrificar muito, você vai ter muito. Se você fizer muito, Deus vai te dar muito. Né? Trazem isso,
fazendo as pessoas entregarem a vida dela toda, entregar a casa, entregar tudo para poder conseguir alguma coisa. Então, Paulo já no primeiro século da era cristã alertava para o fato de que, ainda que a pessoa seja capaz de dar todos os seus bens e entregar o próprio corpo para ser queimado, se isso não for inspirado por uma motivação certa, por uma teologia certa, pelo amor, nada disso adiantaria. Sem amor, todo sacrifício se perde, nada se ganha. O amor é superior aos dons. O amor é superior aos dons. Não adianta se entregar, fazer, esperando receber algo em troca. Né? Não adianta. Se você pensar bem, Jesus se entrega com amor sacrificial e ele não recebe um feedback positivo na maioria das pessoas. É na minoria das pessoas é que aceitam a Cristo como Salvador. É que recebem, é que entendem o sacrifício dele. Que o sacrifício como sendo o que nos salva, né? O que nos dá direito à salvação. E amor, né? Não é só palavras, é atitude. É atitude. Além de palavras, é atitude. Né? E Jesus mostra isso através do amor dele sacrificial. E Deus mostra isso através de entregar a Jesus. E Jesus vai até o fim, né? Com o amor que ele tem pela igreja dele mesmo. Mesmo sabendo que a maioria não ia aceitar esse amor. A maioria não vai aceitar esse amor. Né? A Bíblia é bem clara quando diz que a porta é estreita, né? A porta que leva para a salvação é estreita. São poucos que vão encontrar essa porta. São poucos que vão entrar por essa porta. E a que conduz para a perdição é largo, é espaçoso. E são muitos que vão por esse caminho largo e espaçoso. Versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor é paciente em sua capacidade infinita de suportar. Né? Aqui a paciência, aqui, quando a gente lê no original aqui, né, no Novo Testamento foi escrito no grego, sempre descreve a paciência com que as pessoas, como é que eu posso dizer, conseguem passar por inúmeras situações. Paciência com que as pessoas conseguem passar por situações adversas. Então, no amor de Deus, o amor de Deus traz para nós paciência para poder passar por situações adversas. Isso não nasce em nós, isso vem de Deus. Trata-se daquela pessoa que tem poder para se vingar, mas não faz. Tem paciência naquele momento ali, porque tem o amor de Deus, não. Poderia, de repente, estar passando alguma situação, alguma injúria. Agora eu vou me vingar por causa disso que eu estou passando. Mas através do amor de Deus, Deus dá paciência para essa pessoa. E ela não se vinga. E ainda no versículo 4 vai dizer que o amor é bondoso. Bondoso dá a ideia de reagir com bondade aos que nos maltratam. E ser doce com aqueles que são amargos conosco. Agora, a igreja de Corinto, vamos lá. Agora, como é que a igreja de Corinto se comportava em relação à paciência, à bondade, no amor? Na igreja de Corinto havia divisões, contendas. Não existia paciência entre os crentes. Ao contrário, eles não se suportavam e havia divisão entre eles. Né? Sobre isso que a gente está falando o tempo todo, sobre as divisões. Eles não eram unidos, não tinham a mesma disposição mental. Eles não eram do mesmo parecer. Eles eram indelicados em suas atitudes entre si. E Paulo, então, diz que a terapia de Deus para corrigir esse problema é o amor. Porque o amor é paciente e também benigno, bondoso. Alguns crentes da igreja estavam levando os próprios irmãos a juízo. Né? Estavam colocando na justiça alguns irmãos, mostrando falta de amor. E aí não é porque você não possa colocar alguém na justiça. Né? De repente, você trabalha para, sei lá, na empresa de um irmão meu em Cristo. O dono da empresa,
e eu trabalho para ele. Ele não pagou meus direitos, na justiça lá, eu não vou botar na justiça, porque ele é meu irmão, a Bíblia está dizendo, não, aí é outra situação. A questão aqui de não ter amor, de levar os irmãos a litígio, era que coisas que poderiam ser resolvidas dentro da igreja e eles levavam para o tribunal mundano. Tá? A gente tem que aprender a separar essas coisas. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então eles faziam injustiça um para com os outros. Eles não apenas brigavam dentro da igreja, mas estavam levando essas contendas, esses problemas para o mundo, julgar o que deveria ser resolvido dentro da igreja. O remédio para solucionar esse pecado é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. E ainda no versículo 4 diz que o amor não tem inveja, não é isso? Não inveja. O amor não se aborrece com o sucesso dos outros, não tem inveja. Não é preciso ser um psicólogo para saber disto. Nós temos mais dificuldade de nos alegrarmos com os que se alegram do que chorar com os que choram. Temos uma dificuldade imensa de celebrar as vitórias dos outros, né, aquilo que as pessoas ganham, de aplaudir o outro, nos alegrarmos com o triunfo e com o sucesso do outro. Não estou falando todos, mas na sua maioria, muitas pessoas são assim, tá, gente? Você está falando, não, poxa, eu consigo me alegrar com as coisas que as pessoas ganham, tudo bem. Entendi. A gente entendeu. O amor não se vangloria, ainda no versículo 4. A palavra vanglória, né, no grego, né, significa estar cheio de vento. Vangloria é estar cheio de vento. Tem gente que parece um balão de vaidade. Isso é se vangloriar. Só tem vaidade na pessoa. Do que a pessoa fala, você vê vaidade. A pessoa posta, você vê vaidade. A pessoa anda, você vê vaidade. Não, anda, não sei. É como um poço de vaidade. Tem pessoas que são assim. E vai dizer também no versículo 4 que o amor não se orgulha. Haviam crentes na igreja de Corinto que se achavam superiores. Havia aqueles que se vangloriavam na presença de Deus. Havia outros que se vangloriavam na presença dos homens. Uma espécie de culto à personalidade, né? Aquela situação onde eles são partidaristas. Um é de Pedro, o outro é de Paulo, o outro é de Apolo. Então, eles se vangloriam. Não, eu gosto das explicações de Pedro. Ele conserva a raiz judaica lá, as tradições. Aí o outro, não, mas eu prefiro Apolo, porque Apolo ele é bem filosófico, tem uma linguagem mais rebuscada. O outro, não, eu prefiro Paulo. Paulo é liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Paulo é o pregador da liberdade. Então, eles se vangloriavam dessas coisas, né, terríveis. E os outros, para poder dizer que eram mais espirituais, não, mas eu sou de Jesus Cristo. Está todo mundo errado, só eu que estou certo. Então, tudo isso era vanglória por vanglória, ou seja, eles queriam glória para eles mesmos, uma glória vã. Paulo corrige a igreja dizendo que esta prática é contrária ao amor. O amor não tem ciúmes. O amor não... versículo 4, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. E é interessante, quando a gente olha para isso aqui, é impossível você em sã consciência, eu em sã consciência, e olhar para esse tipo de amor e falar, caramba, eu produzo tudo isso aí. Vem de mim mesmo. Caramba, eu sou paciente porque eu sou paciente mesmo. Eu sou bondoso porque isso nasceu de mim. Eu sou bondoso mesmo. Sabe? Eu me alegro com tudo aquilo que as pessoas ganham. Eu não fico pensando que as pessoas... Por que aquela pessoa ganhou aquilo? Eu estou há tanto tempo esperando isso. Quem em sã consciência pode dizer isso? Porque por várias vezes a gente sente isso. Por várias vezes. Interessante que a Bíblia vai dizer, né? Tem até um tema de pregação. Por que prosperam os ímpios, né? E o salmista fala isso. O salmista fala sobre isso, né? E vendo o injusto prosperando e ele não. E aí a gente vai ver comparações já olhando para Provérbios e Eclesiastes, um texto que eu sempre falo, né?
que fala sobre a questão se você fizer aquilo que é justo, significa que você vai prosperar. Se você fizer aquilo que você fez errado, né? Se você fizer o que é errado, significa que vai dar ruim em sua vida, vamos dizer assim, né? Aí, em Eclesiastes, o mesmo Eclesiastes, o mesmo escritor, de Provérbios, ele já muda o que ele fala. Já vi muito justo perecer na sua justiça. Já vi muitos maus prevalecer na sua maldade. Porque ele consegue olhar para a vida e ver que a vida não é um mar de rosas. O normal é o que acontece, o ordinário. É que você faz o que é certo, faz o que é certo. Você faz o que é errado, é o normal da vida, não é isso? Só que aí a gente olha para a Bíblia, a gente olha para a história, a gente olha para o povo de Deus, fazendo o que é correto, mas dando tudo errado na vida. Pô, então essas pessoas estão erradas, não estão buscando a Deus. Não, isso é a vida. Isso é a vida. Jesus vem para fazer a coisa certa, ele aplaudir tudo aquilo que ele faz. Ele vem para fazer a vontade do Pai, glorificar o Pai. E ele é aplaudido, é aceito em tudo que ele faz? Não, assim é a vida. A vida não é, aquelas histórias que, por várias vezes, né, vai dar exatamente como você queria que acontecesse. Conto de fadas, mais atual, dorama, né? A Michelle já olha. Só falei dorama só. Só falei dorama. Não falei nada. Então, as pessoas acham que a vida vai ser aquele dorama, gente, mas dorama, meu Deus. Dorama parece novela mexicana do nosso dia, né? É muita conversa, meu Deus, é muita conversa. É muito assunto. Parece até um jogo, um desenho que a gente assistia na hora do almoço. Fala aí, Alex, um desenho. Qual é o nome? Mano, não é Mandarão. Esqueci o nome, gente. Tava na hora do almoço. Não, não era na hora do almoço, era um desenho que tava na hora do almoço mais ou menos. Não, não é Dragon Ball não, outro que veio depois. Não. Não, é novo, é mais novo que isso. É que a gente assistia, é isso que eu tô falando. Naruto. Dava sempre na hora do almoço. Eu olho para Dorama, e olho para o Naruto, para mim é parecido. Mas como tem nada a ver uma coisa com a outra? Naruto é a pessoa discutindo o episódio todo. Eu vou dar um golpe em você, vou fazer isso, vou fazer isso. Se você fizer isso, eu vou reverter o seu golpe. Mas se você fizer isso, eu vou reverter. Mas se você fizer... Aí chega no final, cheguei a apertar o pedal de bichão. Aí no final do episódio todinho, um golpe, sabe como acabou a luta, não é isso? É toda uma encenação, fala no final, né? Acontece isso. Aí eu vejo Dorama também, né? É muito, como é que fala? É muita conversa repetida, mas é isso, fica uma coisa. Por exemplo, tipo assim, poxa, vai lá do outro lado da rua pegar um negócio que tá lá. Aí eu chego e falo assim, ó, presta atenção no que eu vou falar. Levanta, vira para a direita, não, vira para a esquerda, vira para trás. Olha, cuidado, tem um degrau, você pisa. Tem outro degrau, você vai pisar. Cuidado, que vai ter outro degrau, você vai pisar. Olha para um lado, olha para o outro, do outro lado da rua. Se não tiver carro, você vai. Mas se você ouvir um barulho, para e olha de novo. Para você chegar do outro lado da rua e pegar um negócio que você... Poxa, pega lá um negócio do outro lado da rua. Tipo, não é assim? Você deveria resumir. A vida não é assim, meu irmão, minha irmã. A vida não é assim. A vida não é um dorama. A vida não é um episódio de Naruto que você fica ali. A vida tem coisas que vai acontecer, momentos práticos ou não. Momentos dramáticos também. Ou não, inclusive momentos dramáticos. Sabe quando acontece um momento dramático? Né? É quando a gente tem que esperar em Deus. E às vezes não vai ter um diálogo, não vai ter uma explicação. Você só vai sentar e esperar. É um momento dramático. Isso é um momento dramático, é isso? Quando você senta e espera e não tem uma palavra. Você não vê um anjo, você não vê um milagre acontecendo, você não vê fogo caindo do céu, você não vê nada, não tem nenhuma brisa em você e você está ali sentado esperando acontecer. Às vezes não vai acontecer nada, não vai ter profecia, não vai ter nada. Você vai abrir a sua Bíblia, vou abrir a Bíblia aqui agora. Fala Deus. Aí, tum! Quando vê, abre uma página em branco. Deus não quer falar comigo mesmo.
Né? Onde você vai lá e abre, aí vai lá naquela. Aí lê naquelas guerras, sei lá quem, e vem um anjo com a espada e passou todo mundo. Meu Deus! Não vai ser, a vida não vai ser do jeito que você quer que seja. Não vai ser do jeito que eu quero que seja. Ela vai ser do jeito que tem que ser. Do jeito que Deus determinou que tem que ser. Então, meu irmão, minha irmã, a vida é sofrida, inclusive dentro da igreja. No quesito que se diz amor, inclusive amar o seu irmão significa negar as suas vontades. Né? Inclusive o defeito do outro é uma das coisas que está aperfeiçoando você. O defeito do outro faz você aperfeiçoar a sua paciência, a sua longanimidade. O defeito do outro, né? Você vê que a Bíblia vai falar que assim como ferro afia ferro, o seu irmão vai aperfeiçoando o outro, né? O pecado do outro está te ajudando a você melhorar. Olha só, né? O problema do outro está te ajudando a você, tá te ajudando a melhorar, né? Isso é igreja. Isso é viver a realidade, né? Isso é saber que nem sempre vai dar do jeito, as coisas vão chegar ao final como você quer que aconteça. Mas é interessante que elas vão acontecer como Deus quer que aconteça, se a gente estiver buscando a vontade de Deus. Gente, a gente entendendo ou não, a gente gostando ou não do que está vivendo, se estivermos fazendo a vontade de Deus, no final vai trazer vida eterna. Isso é o que mais importa. É melhor sofrer porque está fazendo o que é correto, porque está fazendo o que é bom, porque depois sofrer por ter feito coisa errada. É melhor sofrer por fazer a coisa certa sempre. Melhor ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, do que ouvir o mundo e ir em direção ao mundo e depois sofrer eternamente. Ou não. Eu sofro agora. Eu passo por problemas agora. Estou seguindo a Jesus Cristo. As marcas de Cristo estão em mim. As marcas do sofrimento estão em mim. Mas minha vida está glorificando ao Pai. Eu sei que eu não sou dessa terra. Estou caminhando para a Nova Jerusalém. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus pelo nome de Jesus. Vida de amor na igreja é vida de negar a nós mesmos. Amor não é só falar que ama, é viver na prática, é abrir mão de muitas coisas. A gente vê isso no nosso dia a dia, no meio da nossa família, né? E aqui é nossa família também. E a gente precisa entender isso. Podemos ter todos os dons, podemos ter uma teologia a melhor de todas, mas se não tiver amor, não vale de nada. Não vale de nada. Se a gente não se colocar no lugar do outro, igual esses dias a gente estava conversando e estava falando sobre uma música, caramba, que a gente até conhece, o pessoal cantava muito, música foi muito famosa no mundo aí. O camarada tá da janela olhando, você é, você é. Todo mundo conhece essa música, conhece? Essa música foi feita para Jesus. Só que ela ficou famosa no mundo. Ela não ficou famosa na igreja. O autor dela fala isso. Aí, você é a escada, você é para Jesus. O autor fala. Mas não cabe a gente pegar e cantar ela na igreja hoje. Por quê? Em amor aos meus irmãos, eu sei, hoje eu olho para aquela letra e falo, mas Jesus mesmo está falando disso, não fala que é Jesus, mas ele falou que fez a música para Jesus. Né? Você sabe, mas por que eu não vou trazer essa música para cantar na igreja? Em amor aos meus irmãos, que não vão entender, que vão pecar por causa disso. Né? É amor, você vai abrir mão, mesmo sabendo que não está errado. Mas você se coloca no lugar do outro. Isso é amor, se colocar no lugar do outro. E às vezes não fazer coisas pelo outro. Não é fácil isso. Não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. E não é fácil. Mas a gente precisa aprender isso. Né? Precisa aprender isso. Precisa aprender. Tem uma outra música aí que, não sei se é do Legião Urbana, que fala de que ele pega até esse texto aqui de Legião Urbana. Então, aí você, pô, mas ele está cantando a Bíblia, você vai trazer para cantar isso na igreja? Não, você vai saber que tem pessoas que vão pecar quando. Caramba, a música do Legião Urbana, que doideira, tá trazendo na igreja, não vai conseguir nem adorar a Deus, não vai conseguir nada. E vai pecar ainda, você vai trazer problema para a igreja. E por que você não coloca? Se você sabe, vamos extrair a verdade correta. Em amor, irmão, a vida é assim. É assim, por várias vezes, por várias
situações, tá? Então, vou ficar por aqui no capítulo do versículo 4, e aí a partir do a gente vai a partir do versículo 5, tá?